Os sorrisos em fotos de família raramente mostram as lágrimas derramadas quando ninguém está olhando. E naquele álbum, meu irmão e eu sorrimos em todas as fotos. Todas elas. Bom dia, meus queridos. Aqui é a vovó Margarida, com meus 68 anos de vida, falando diretamente da minha casinha simples em Garanhuns, no interior de Pernambuco, onde o friozinho da serra me faz companhia junto com minhas memórias. Quem me vê hoje, com meu avental florido, minhas tesouras de cabeleireira aposentada e meus cremes para cabelo espalhados pela casa, jamais imaginaria o que vivi quando menina. Antes de começar essa história difícil, queria agradecer de coração a vocês que estão me assistindo. Se essa história tocar seu coração, deixe seu like, se inscreva no canal e me conta nos comentários de qual cantinho do Brasil você está me ouvindo. Isso me ajuda a saber que não estou sozinha nessas lembranças pesadas. Nasci em 1957, numa cidadezinha no agreste pernambucano, dessas com uma praça central, uma igreja matriz e ruas que mais pareciam labirintos de terra batida. Nossa casa ficava perto do açude, uma casinha simples de tijolos aparentes que meu pai construiu com as próprias mãos. Éramos 4, meu pai Antônio, minha mãe Josefa, eu e meu irmão Tiago, 5 anos mais novo que eu. Para quem olhava de fora, éramos a família perfeita. Meu pai trabalhava como funcionário da prefeitura, minha mãe dava aulas na escola municipal e nós, crianças, sempre limpinhas, de cabelo penteado e roupas passadas nas missas de domingo. Aquela família que o povo apontava e dizia: "Olha que exemplo!" Mas dentro das paredes da nossa casa, a história era bem diferente. Desde pequena, eu sentia o peso dos olhos do meu irmão nas minhas costas. Não era um olhar de admiração, nem de carinho fraterno. Era um olhar carregado de algo que só fui entender anos depois. Inveja pura e destilada. "Por que a Margarida ganhou nota maior que eu, mãe? Ela nem estuda tanto", ele reclamava, mesmo quando tirava notas boas. "Porque o bolo da Margarida ficou mais bonito? A senhora ajudou ela, não foi?" Questionava quando fazíamos atividades juntos. "Por que todo mundo só fala da Margarida? Eu também sei cantar", gritava nos almoços de família quando os parentes me pediam para entoar alguma canção. No começo, achei que era coisa de criança, que ia passar com o tempo. Mas à medida que Tiago crescia, aquela sementinha de ressentimento também crescia, regada pela comparação constante que ele mesmo fazia entre nós. Meu pai, Antônio, era um homem de poucas palavras, daqueles que o sorriso na rua se transformava em cara fechada assim que a porta de casa se fechava. Tinha dias bons, quando trazia balas da cidade e contava histórias depois do jantar. Mas tinha dias ruins, quando o álcool falava mais alto e qualquer barulho de criança era motivo para gritos e cinturão. "Menina não pode ser mais inteligente que menino, não é natural", ele dizia quando eu mostrava meu boletim cheio de notas altas. "Vai acabar ficando para a titia se continuar exibindo essa sabedoria toda." Minha mãe, Josefa, vivia dividida. Por um lado, se orgulhava de mim, das minhas conquistas na escola, do jeito que eu ajudava em casa. Por outro, tentava não despertar a ira do marido ou a inveja do filho. Era como se vivesse pisando em ovos. "Deixa o Tiago ganhar dessa vez, filha", ela sussurrava antes das brincadeiras. "Seu pai não está num bom dia. Melhor você não chamar atenção", avisava em outros momentos. Fui crescendo assim, aprendendo a me diminuir para não incomodar. Quando ganhava algum prêmio na escola, escondia. Quando aprendia algo novo, guardava para mim. Era mais seguro ser invisível, ser menos. Mas isso não bastava para Tiago. Quanto mais eu tentava me esconder, mais ele parecia me odiar. Como se minha própria existência fosse uma ofensa pessoal. "Você sempre foi a queridinha, né? A perfeita Margarida, florzinha da mamãe e do papai." Ele cuspia as palavras quando estávamos sozinhos. "Um dia eles vão ver quem você realmente é." Eu não entendia. Não tinha feito nada para merecer aquele ódio. Pelo contrário, tentava agradá-lo de todas as formas. Deixava meus brinquedos para ele, cedia meu lugar na frente da TV, dividia meus doces. Nada adiantava.
As coisas pioraram quando fiz 12 anos e Tiago tinha 7. Foi quando notei que meu pai começou a beber mais, a chegar mais tarde, a gritar por qualquer motivo. As brigas com minha mãe, antes raras, viraram rotina. Você acha que eu não sei onde você anda, Antônio? A cidade inteira comenta. Minha mãe gritava. Cala essa boca, mulher. Se você fosse uma esposa de verdade, eu não precisaria procurar na rua o que não tenho em casa. Ele retrucava. Em noites assim, eu abraçava Tiago na cama que dividíamos, tentando protegê-lo dos gritos, das palavras feias, do barulho de coisas quebrando. Nesses raros momentos, ele se deixava consolar, pequenininho e assustado nos meus braços. Mas na manhã seguinte, o ódio voltava com força total, como se me culpasse também pelas brigas dos nossos pais. Foi numa dessas noites de tempestade, não de chuva, mas de gritos e violência, que tudo desmoronou de vez. Meu pai chegou bêbado, mais do que o normal. Minha mãe, cansada de tanto sofrer, o enfrentou. Ou você muda, Antônio, ou eu vou embora e levo as crianças. Ela ameaçou. Nunca vou esquecer o som da mão dele contra o rosto dela, o baque surdo do corpo dela caindo. O grito de pavor que saiu da minha garganta quando vi sangue escorrendo do canto da boca da minha mãe. Naquela noite, dormimos na casa da minha avó materna. Na manhã seguinte, minha mãe decidiu que não voltaríamos para casa. Arrumou nossas roupas em 2 malas velhas e anunciou que iríamos morar em Caruaru, onde sua irmã tinha uma casa maior e poderia nos acolher. Foi quando veio o segundo golpe. Tiago se recusou a ir. Eu quero ficar com o papai. Ele disse, agarrado à perna do meu pai, que, sóbrio e arrependido como sempre ficava depois das bebedeiras, prometia mundos e fundos. Filho, vem com a mamãe. Lá vai ser melhor para todos nós, minha mãe implorou. Não, a Margarida que vá. Eu fico com o papai. Ele gritava, as lágrimas escorrendo pelo rosto pequeno. Meu pai, vendo ali uma chance de ferir minha mãe ainda mais, se agarrou a isso. O menino quer ficar comigo, Josefa. E ele vai ficar. Se você quer ir embora com a menina, problema seu. Foi assim que nossa família se quebrou ao meio. De um lado, eu e minha mãe, partindo para Caruaru. Do outro, meu pai e meu irmão, ficando na cidade pequena, onde tudo começou. A despedida foi rápida e dolorosa. Tiago nem olhou para mim quando entrei no ônibus. Meu pai apenas deu um aceno seco com a cabeça. E lá fomos nós, 2 mulheres feridas, para recomeçar em outro lugar. Os primeiros meses em Caruaru foram difíceis, mas de alguma forma mais leves. Minha tia Conceição nos recebeu de braços abertos em sua casa no bairro do Salgado. Era uma casa simples, mas maior que a nossa, com um quintal cheio de plantas e uma pequena criação de galinhas que me encantou imediatamente. Minha mãe conseguiu emprego na mesma escola onde minha tia trabalhava, e eu fui matriculada ali também. Pela primeira vez, não tinha que me preocupar em esconder minhas notas boas ou em deixar alguém ganhar de propósito. Podia simplesmente ser eu mesma. Você é uma menina tão inteligente, Margarida, dizia minha professora nova, Dona Elisa. Tem um futuro brilhante pela frente. E eu acreditava. Pela primeira vez, realmente acreditava que poderia ser alguém, fazer algo importante na vida. Aos poucos, as notícias do meu pai e do Tiago foram ficando mais raras. Um telefonema no Natal, um recado trazido por algum conhecido que passava por nossa cidade natal. Soubemos que meu pai tinha arranjado uma namorada nova, que Tiago estava indo bem na escola, que a vida seguia. Eu sentia falta do meu irmão, apesar de tudo. Guardava coisas para contar a ele quando nos víssemos de novo. Sobre a feira de Caruaru que me deixou de boca aberta na primeira vez, sobre o bode que minha tia criava no quintal, sobre os amigos novos que fiz na escola. Esperava que, com a distância, aquele ódio tivesse se dissipado. 3 anos se passaram assim, numa rotina tranquila de escola, tarefas domésticas e pequenas alegrias. Eu já tinha 15 anos, estava me tornando uma mocinha, como dizia minha tia. Comecei a me interessar por cabelos, por maquiagem, pelos garotos da rua, coisas normais da idade. Foi quando recebemos a notícia que mudaria tudo novamente. Meu pai tinha adoecido. Algo no fígado, consequência dos anos de bebida pesada. Estava acamado, precisando de cuidados. Precisamos ir vê-lo, filha, disse minha mãe,
o rosto contorcido num misto de preocupação e ressentimento. Apesar de tudo, ele é seu pai. E assim, num domingo de julho de 1972, pegamos o ônibus de volta para nossa cidade natal. O estômago embrulhado de ansiedade, as mãos suadas de nervoso. Não sabia como seria reencontrar meu pai depois de tanto tempo. E, principalmente, não sabia como seria reencontrar Tiago, agora com 10 anos, no auge da meninice. O que eu não imaginava é que aquela viagem, aquele almoço de reencontro familiar, seria o começo do meu verdadeiro pesadelo. Um pesadelo que nenhuma menina de 15 anos deveria viver. Nunca. Certas feridas são tão profundas que mesmo depois de 50 anos ainda ardem como se tivessem sido feitas ontem. O que aconteceu naquele domingo de julho de 1972 é uma dessas feridas que carrego na alma. O ônibus nos deixou na rodoviária pequena da minha cidade natal por volta das 9 da manhã. O cheiro familiar de terra seca e cajueiros me atingiu como um tapa. Era como se o tempo não tivesse passado ali. As mesmas casas caiadas, a mesma praça central com o coreto descascando, o mesmo céu azul sem nuvens do agreste. Fomos direto para a casa da minha avó paterna, onde meu pai estava morando desde que adoecera. Tiago estava com ele, claro. Meu coração batia tão forte no peito que achei que ia romper as costelas. Como seria rever meu irmãozinho depois de 3 anos? Ele ainda me odiaria com a mesma intensidade? Ou o tempo e a distância teriam suavizado aquele rancor infantil? A casa da minha avó ficava na parte alta da cidade, uma construção antiga de paredes grossas e janelas azuis. Quando chegamos, minha avó Dulce nos recebeu na porta, mais envelhecida do que eu lembrava, o rosto marcado por rugas profundas que contavam histórias de preocupação recente. Josefa, Margarida, que bom que vieram, ela disse nos abraçando sem muito entusiasmo. Antônio está na sala, deitado no sofá. O médico disse que ele não deve ficar muito tempo na cama durante o dia, faz mal para o pulmão. Entramos na sala fresca e escura, as cortinas de renda filtrando a luz forte da manhã. E lá estava ele, meu pai, deitado num sofá coberto por lençóis brancos. Estava irreconhecível. O homem forte e intimidador da minha infância tinha se transformado num esqueleto amarelado. Os olhos fundos em olheiras roxas, a barba por fazer, destacando ainda mais a magreza do rosto. Vocês vieram mesmo, ele disse com uma voz fraca que não combinava nada com a imagem que eu guardava dele. Minha mãe se aproximou primeiro, cautelosa como quem se aproxima de um cão desconhecido. Viemos assim que soubemos, Antônio. Como está se sentindo? Como um homem que bebeu a vida toda e agora está pagando o preço, ele respondeu com um sorriso amargo. Margarida, vem cá, deixa eu te ver direito. Você virou uma moça. Me aproximei, o coração ainda disparado. De perto, o cheiro de doença era mais forte. Uma mistura de remédios e suor velho que me deu náuseas. Mesmo assim, me inclinei quando ele estendeu a mão para tocar meu rosto. Seus dedos estavam frios e trêmulos. Tá bonita como a mãe, ele murmurou. O Tiago vai ficar contente de te ver. Mal tinha pronunciado essas palavras quando ouvimos a porta dos fundos bater. Passos rápidos cruzaram a cozinha e então ele apareceu na sala. Meu irmão. Só que não era mais o menininho que eu deixara para trás. Estava mais alto, claro, mas havia algo mais, algo nos olhos dele que me causou um arrepio instantâneo. Mãe? Margarida? Ele parou na porta, segurando uma manga meio comida, o sumo escorrendo pelos dedos. Tiago, meu filho! Minha mãe abriu os braços, lágrimas nos olhos. Ele veio até nós, primeiro abraçando minha mãe com força, depois parando na minha frente. Hesitei, sem saber se devia abraçá-lo ou não. Ele resolveu por mim, me dando um abraço rápido e duro, sem emoção. Você tá diferente, ele disse, me analisando de cima a baixo. Você também, respondi, desconfortável com o jeito que ele me olhava, como se estivesse me avaliando. Minha avó anunciou que ia preparar o almoço, que devíamos ficar à vontade. Minha mãe se ofereceu para ajudar, e as duas foram para a cozinha, me deixando na sala com meu pai e meu irmão. O silêncio que se seguiu foi sufocante. Meu pai fechou os olhos, parecendo exausto só de nos receber.
Tiago continuou me encarando daquele jeito estranho até que finalmente falou. Vem ver minha coleção de carrinhos. Aumentou muito desde que você foi embora. Segui-o pelo corredor até o quarto que tinha sido do meu pai na infância e que agora pertencia a Tiago. Era um cômodo pequeno, com uma janela que dava para o quintal dos fundos. A cama estreita estava coberta por uma colcha de retalhos e nas prateleiras dezenas de carrinhos de metal se alinhavam perfeitamente. São bonitos, comentei, genuinamente impressionada com a coleção. Você cuida bem deles. O pai me dá um toda vez que vamos à cidade grande. Ele disse, um orgulho óbvio na voz. Ele diz que sou o filho que ficou, que mereço presentes. A farpa era clara, mas decidi ignorar. Não tinha vindo até ali para brigar. Me conta como tem sido a escola, os amigos. Tentei puxar assunto. Ele deu de ombros, pegando um dos carrinhos e girando as rodinhas com o dedo. Normal, sou o melhor da classe agora. Levantou os olhos para mim. O pai diz que você levou toda a inteligência da família quando foi embora, mas ele estava errado. Tentei mais algumas conversas, todas recebidas com a mesma frieza. Depois de um tempo, desisti e sugeri voltarmos para a sala. Foi quando ele me segurou pelo braço, os dedos apertando com força surpreendente para um menino de 10 anos. Por que vocês voltaram? Estávamos bem sem vocês. A hostilidade na voz dele me assustou. Viemos ver o pai, Tiago. Ele está doente. Ele estava doente de saudade todo esse tempo, e vocês nunca vieram. Agora que ele está morrendo, aparecem? Pra quê? Não soube o que responder. Como explicar para uma criança de 10 anos as complexidades de um casamento fracassado, de uma separação dolorosa? Como dizer que tínhamos medo do que meu pai poderia fazer se aparecêssemos antes? Desculpa. Foi tudo que consegui dizer. Desculpa por ter ido embora. Algo passou pelo rosto dele. Uma sombra. Um tremor. Por um instante, pensei ter visto o menininho que deixei para trás, vulnerável e assustado. Mas passou rápido, substituído pela máscara de hostilidade. Tarde demais para desculpas, ele respondeu, me soltando. Vamos voltar antes que sintam nossa falta. O almoço foi servido na mesa grande da sala de jantar, coberta por uma toalha de crochê que minha avó só usava em ocasiões especiais. Meu pai foi ajudado até a mesa, apoiado no ombro de Tiago, que parecia orgulhoso desse papel de cuidador. Comemos em silêncio quebrado apenas por conversas superficiais sobre o tempo, sobre conhecidos da cidade, sobre coisas que não importavam. Depois do almoço, minha mãe e minha avó foram lavar a louça. Meu pai disse que precisava deitar um pouco, que a comida tinha deixado ele sonolento. Tiago se ofereceu para ajudá-lo até o quarto, e os dois saíram da sala, me deixando sozinha com meus pensamentos. Levantei para olhar as fotos na parede, fotos antigas da família que mal reconhecia. Numa delas, meus pais jovens e sorridentes seguravam um bebê. Eu, recém-nascida. Em outra, meu pai com um uniforme de time de futebol, altivo e forte. Era estranho ver aquelas imagens de felicidade, sabendo como a história tinha continuado. Estava tão absorta nas fotografias que não ouvi os passos atrás de mim. Quando uma mão tocou meu ombro, dei um salto. Calma, sou eu, disse meu pai, que não parecia mais tão frágil quanto minutos antes. Pensei que você ia me ajudar a deitar. O Tiago não foi com o senhor? Mandei ele buscar meu remédio na farmácia. Queria um tempo sozinho com você. Algo na voz dele me deixou alerta. Não era o tom de um pai que queria conversar com a filha. Era algo mais predatório. A mãe e a avó estão na cozinha. Posso chamar elas para ajudar, sugeri, dando um passo para trás. Não precisa incomodar elas, ele disse, dando um passo à frente, anulando a distância que eu tinha criado. Você já é uma moça, pode me ajudar sozinha. O que aconteceu depois ainda é difícil de contar, mesmo depois de tantos anos. A mão dele que deveria se apoiar no meu ombro descendo, tocando onde não devia. A boca dele murmurando coisas horríveis no meu ouvido enquanto me empurrava para o quarto. O cheiro de doença misturado com o hálito de cachaça, ele estava bebendo escondido, mesmo doente. Para, pai, por favor, implorei, tentando me soltar, o pânico crescendo dentro de mim como uma onda gigante. Você parece tanto com sua mãe quando era jovem, ele continuou, como se não tivesse me ouvido. Mas você é mais bonita, sempre foi minha preferida.
Quando consegui me desvencilhar e correr para a porta, ela se abriu antes que eu a alcançasse. Era Tiago, voltando da farmácia. Margarida? O que está acontecendo? Ele perguntou, os olhos indo do meu rosto em pânico para nosso pai atrás de mim. Nada, filho, respondeu meu pai com uma naturalidade assustadora. Sua irmã só estava me ajudando a deitar, mas você pode continuar daqui. Aproveitei a oportunidade para escapar, passando apressada por Tiago, o coração quase saindo pela boca. Corri para o banheiro no fim do corredor, tranquei a porta e desabei no chão, tremendo incontrolavelmente. O que tinha acabado de acontecer? Será que entendi errado? Será que estava exagerando? Mas eu sabia, no fundo da minha alma, que não estava. As intenções do meu pai tinham sido claras como água. Fiquei no banheiro tempo suficiente para recuperar o controle, para lavar o rosto, para convencer a mim mesma que podia enfrentar o resto daquele dia. Quando saí, a casa parecia quieta. Minha mãe e minha avó ainda estavam na cozinha, ouvia suas vozes abafadas. Decidi ir até lá, ficar perto delas, onde me sentiria segura. Estava passando pela sala quando Tiago apareceu novamente, bloqueando meu caminho. Precisamos conversar, ele disse, o rosto sério demais para seus 10 anos. Agora não, Tiago. Preciso falar com a mãe. É sobre o pai. O que ele fez com você? A voz dele era baixa, quase um sussurro. Não é a primeira vez. Congelei no lugar. Como assim? Ele faz isso com as meninas da vizinhança. Promete doces, brinquedos. Algumas vêm aqui quando a avó sai. Eu vejo tudo pela fresta da porta. O horror do que ele estava dizendo me atingiu como um soco. Meu pai, um predador de crianças? E Tiago sabia? Observava? Por que você nunca contou para alguém? Perguntei, mal reconhecendo minha própria voz. Ele deu de ombros, um gesto terrivelmente adulto. Ele é meu pai. E as meninas sempre voltam, então acho que não se importam. Estava lidando com uma criança que tinha sido corrompida, cujo senso de certo e errado tinha sido completamente distorcido. Uma onda de pena me inundou, junto com um medo ainda maior. Tiago, isso é errado. Muito errado. Precisamos contar para alguém. Foi então que ele sorriu, um sorriso que nunca esquecerei. Eu sei que é errado, e sei outra coisa também. O quê? Sei que o pai me disse que você nos abandonou porque me achava burro e feio, que você ria de mim pelas costas, que rezava toda noite para que eu morresse. Meu sangue gelou. Isso é mentira, Tiago. Eu nunca... Ele não mentiria para mim. Ele ficou comigo quando você e a mãe foram embora. E antes que eu pudesse processar o que estava acontecendo, ele deu um passo à frente e colocou a mão no meu peito, da mesma forma que meu pai tinha feito minutos antes. E agora vou mostrar para você que não sou mais aquele menino fraco, que aprendi muita coisa com o pai nesses anos. Não vou descrever em detalhes o que se seguiu. Algumas memórias são pesadas demais para colocar em palavras. Direi apenas que naquele corredor escuro, meu próprio irmão, uma criança de 10 anos, tentou fazer comigo o que certamente tinha visto nosso pai fazer com outras meninas. O choque foi tão grande que fiquei paralisada, incapaz de reagir. Foi só quando ouvi a voz da minha mãe chamando meu nome que consegui me afastar, empurrando Tiago com força. O que está acontecendo aqui? Minha mãe perguntou, aparecendo na porta da cozinha. Nada, mãe, eu... Comecei, a voz falhando. A Margarida estava me mostrando como se beija. Tiago disse com uma naturalidade assustadora. Ela disse que ia me ensinar coisas de gente grande. O olhar horrorizado da minha mãe quando se voltou para mim é algo que nunca esquecerei. A dúvida nos olhos dela, a incerteza sobre em quem acreditar. Não é verdade, mãe. Ele está mentindo. Ele e o pai, eles... Não consegui terminar. Como explicar o inexplicável? Vá para a cozinha, Tiago, minha mãe ordenou, a voz tremendo. Ele obedeceu, não sem antes me lançar um olhar de triunfo. Um olhar que dizia claramente, viu? Ninguém vai acreditar em você. Quando ficamos sozinhas, minha mãe segurou meus braços, me olhando intensamente. O que aconteceu de verdade, Margarida? E não me venha com mentiras. Algo na firmeza dela me deu coragem. Contei tudo, as palavras saindo em torrente. O que meu pai tinha tentado fazer,
o que Tiago tinha dito sobre outras meninas, o que ele mesmo tinha tentado fazer comigo. A cada palavra, o rosto da minha mãe ficava mais pálido, mais rígido. Quando terminei, ela estava tremendo tanto quanto eu. Minha filha, ela sussurrou, me abraçando com força. Minha filha, me perdoa. Eu devia ter imaginado, devia ter suspeitado. Naquele abraço, senti que ela acreditava em mim. E isso fez toda a diferença. Nós vamos embora agora mesmo, ela disse determinada. Vou pegar nossas coisas. Não fique sozinha nem um minuto. Venha comigo. Mas antes que pudéssemos sair da sala, meu pai apareceu na porta do quarto, Tiago ao seu lado. Os dois pareciam uma versão distorcida do mesmo ser, o mais velho ensinando ao mais novo como ser um monstro. Aonde vocês vão com tanta pressa? Meu pai perguntou, a voz arrastada. A visita mal começou. Minha mãe se colocou na minha frente, uma leoa protegendo a cria. Nós já vimos o suficiente, Antônio. E você deveria ter vergonha. Os dois. A tensão no ar era palpável. Vi meu pai avançar, cambaleando, mas decidido. Vi Tiago seguindo seu exemplo, o rosto contorcido numa máscara de ódio infantil. E então, a porta da frente se abriu com um estrondo, fazendo todos congelarem no lugar. Uma figura alta e forte entrou na sala, vestindo o uniforme verde-oliva que inspirava tanto respeito quanto medo naquela época. Era meu tio Augusto, irmão da minha mãe. O militar. A figura do meu tio Augusto preencheu a sala como se o próprio ar tivesse sido substituído por sua presença. Alto, de ombros largos, a pele curtida pelo sol do sertão e olhos que pareciam enxergar através das pessoas. O uniforme militar impecavelmente passado contrastava com o ambiente sufocante daquela casa. Josefa? Margarida? A voz dele ecoou firme, enquanto seus olhos percorriam rapidamente a cena à sua frente. Minha mãe protetoramente na minha frente, meu pai e Tiago congelados como estátuas de sal, o ar carregado de tensão que qualquer um com um pingo de sensibilidade poderia cortar com uma faca. Foi como se o tempo parasse por um instante. Nunca tinha visto meu tio Augusto pessoalmente antes daquele dia. Ele vivia em Recife, servia no exército e raramente visitava a família. Conhecia-o apenas por fotografias e pelas histórias que minha mãe contava sobre o irmão mais velho que tinha ajudado a criar depois que meus avós maternos morreram. Naquele momento, ele pareceu um anjo vingador saído diretamente das histórias bíblicas que a professora da escola dominical contava. "O que está acontecendo aqui?" Ele perguntou, o olhar fixo agora em minha mãe, percebendo seu estado de agitação. Minha mãe, que segundos antes parecia uma leoa pronta para atacar, de repente desabou. Seus ombros caíram, suas mãos começaram a tremer e lágrimas silenciosas escorreram pelo rosto marcado pelo sofrimento recente. "Augusto, graças a Deus você veio. Precisamos sair daqui agora." Meu pai, momentaneamente desestabilizado pela chegada inesperada, recuperou sua bravata. O homem que minutos antes parecia frágil e doente, agora se endireitava, puxando Tiago para perto de si como se formassem uma pequena fortaleza. "Essa é minha casa, militar. Você não tem direito de entrar assim. Minha mulher e minha filha estão me visitando. É um assunto de família." O olhar que meu tio lançou para meu pai foi como um raio cortando o céu em noite de tempestade. Havia nele décadas de desconfiança, de histórias ouvidas pelos cantos, de suspeitas nunca confirmadas até aquele momento. "Josefa, pega as coisas de vocês. Vamos embora agora", ele ordenou, sem tirar os olhos do meu pai. Foi quando Tiago, aquele menino de apenas 10 anos, cujo coração já havia sido envenenado, além da salvação, decidiu mostrar sua lealdade ao homem que o havia corrompido. "Elas não podem ir. A Margarida estava fazendo coisas comigo. Foi ela que começou, não foi, pai?" A acusação pairou no ar por um segundo antes que eu pudesse reagir. "Isso é mentira. Foi ele e o pai que tentaram me atacar", gritei, a voz embargada pelo choro contido. A tensão na sala era tão densa que senti como se não conseguisse respirar direito. Minha avó Dulce apareceu na porta da cozinha, confusa com o tumulto, secando as mãos no avental. "O que está acontecendo aqui? Augusto? O que faz aqui?" Meu tio não respondeu à minha avó.
Em vez disso, deu um passo à frente, os olhos nunca deixando meu pai, que instintivamente recuou. Josefa me telegrafou ontem. Pediu que eu viesse porque estava preocupada em encontrar você, Antônio. Parece que ela tinha razão em estar preocupada. Ele então se virou para mim e, pela primeira vez, notei como seus olhos, apesar da dureza do resto do rosto, eram gentis, iguais aos da minha mãe. Margarida, o que aconteceu aqui? Você pode me dizer? Senti todos os olhares sobre mim. O peso daquele momento, a escolha que eu tinha que fazer. Se eu contasse a verdade, exporia não apenas meu pai, mas também meu irmão. Destruiria de vez o que restava da nossa família. Se me calasse, quem sabe o que mais poderia acontecer? Com quantas outras meninas? A coragem veio de um lugar que nem sabia que existia dentro de mim. Olhei diretamente para meu tio e contei tudo. Sobre as mãos do meu pai, onde não deveriam estar. Sobre as palavras de Tiago revelando que isso acontecia com outras meninas. Sobre como meu próprio irmão tinha tentado imitar o pai comigo. Enquanto falava, vi o rosto do meu tio Augusto se transformar. A máscara de controle militar se quebrou, revelando uma fúria tão profunda, tão visceral, que me fez dar um passo para trás. Seu monstro, ele murmurou, virando-se lentamente para meu pai. Seu monstro desgraçado. O que se seguiu foi tão rápido que tenho apenas flashes na memória. Meu tio avançando sobre meu pai, o som de punhos encontrando carne, meu pai cambaleando para trás, caindo sobre a mesa da sala. Tiago gritando, tentando defender o pai, sendo afastado com um empurrão que o mandou para o outro lado da sala. Minha mãe me puxou para os fundos da casa, me protegendo do caos que se instalou. Ouvi minha avó implorando para que parassem. Ouvi o barulho de móveis quebrando, de vidro estilhaçando. Mãe, o tio vai matar ele! Sussurrei, apavorada com a violência que tinha desencadeado. Seu tio sabe o que faz, ela respondeu, a voz estranhamente calma agora. Ele não vai matar ninguém. Vai apenas fazer o que deveria ter sido feito há muito tempo. Ficamos na cozinha, abraçadas, ouvindo os sons da tempestade na sala. Minutos depois, que pareceram horas, meu tio apareceu na porta. O uniforme impecável agora estava amassado, tinha sangue na manga e no punho da camisa. Mas seus olhos estavam calmos novamente, como se a fúria tivesse sido completamente exorcizada. Está tudo sob controle, ele disse. Peguem suas coisas, vamos embora. E o pai? E o Tiago? Perguntei, ainda tremendo. Um sorriso duro apareceu no canto da boca do meu tio. Seu pai está vivo, se é o que quer saber. Talvez com alguns ossos quebrados, mas vivo. E seu irmão? Ele hesitou, como se escolhesse as palavras. Seu irmão tem muitos problemas pela frente. Mas não se preocupe com eles agora. Quando voltamos à sala, meu pai estava caído no sofá, o rosto irreconhecível sob os hematomas que começavam a se formar. Sangue escorria do nariz e da boca. Tiago estava sentado no chão, encolhido num canto, os olhos arregalados de medo. Minha avó estava ao lado do meu pai, limpando o sangue com um pano úmido, murmurando palavras que não conseguia entender. Ninguém nos impediu quando pegamos nossas pequenas malas e nos dirigimos para a porta. Antes de sairmos, porém, meu tio parou e se virou para meu pai. Estarei de olho em você, Antônio. Um único movimento errado, uma única reclamação sobre você se aproximando de qualquer criança, e eu volto para terminar o que comecei hoje. Entendeu? Meu pai não respondeu, apenas gemeu baixinho. E quanto a você, garoto? Meu tio continuou, dirigindo-se a Tiago. Ainda há tempo para você não se tornar como seu pai. Pense nisso. O caminho de volta para a rodoviária foi feito em silêncio pesado. Meu tio dirigia o jipe militar emprestado. Minha mãe ao seu lado, eu no banco de trás, abraçada à minha mala como se fosse um escudo. Minha mente estava um turbilhão de emoções, alívio por termos escapado, vergonha pelo que tinha acontecido, preocupação sobre o que viria a seguir. Foi só quando chegamos à rodoviária, esperando o próximo ônibus para Caruaru, que meu tio finalmente quebrou o silêncio. Vocês não podem voltar para lá, ele disse, olhando diretamente para minha mãe. Não é seguro. Antônio pode querer se vingar quando se recuperar. Para onde iremos, então? Minha mãe perguntou, a voz pequena e cansada. Para Recife, comigo. Tenho espaço no apartamento. Não é grande coisa, mas tem 2 quartos.
Vocês ficam no meu, eu durmo na sala, até encontrarmos algo melhor. E assim, em vez de retornar para Caruaru, embarcamos num ônibus para Recife. Deixamos para trás não apenas aquela cidade pequena, mas também as últimas ilusões sobre a possibilidade de uma reconciliação familiar. A viagem foi longa e silenciosa. Olhei pela janela do ônibus, vendo a paisagem seca do agreste se transformar gradualmente nas várzeas mais verdes que anunciavam a proximidade do litoral. Sentia como se cada quilômetro nos afastasse não apenas geograficamente, mas também emocionalmente daquele pesadelo. Recife nos recebeu com sua luz peculiar, refletida nas águas dos muitos rios e canais. Era uma cidade grande, barulhenta, cheia de vida e possibilidades. O apartamento do meu tio ficava num prédio antigo, no bairro de Santo Antônio, perto do quartel onde ele servia. Era pequeno, como ele tinha avisado, mas limpo e organizado com precisão militar. Naquela primeira noite, depois que minha mãe finalmente adormeceu exausta no quarto emprestado, fiquei na sala com meu tio. Ele tinha preparado o sofá para dormir, mas continuava sentado à mesa da cozinha, um copo de café preto na mão, o olhar perdido na parede. Tio! Chamei baixinho, me aproximando. Obrigada por hoje, por acreditar em mim. Ele me olhou como se tivesse esquecido que eu estava ali. Então seu rosto se suavizou um pouco. Não precisa agradecer, Margarida. Fiz apenas o que qualquer homem decente faria. Sentei-me à sua frente, as mãos inquietas no colo. O que vai acontecer agora? Com meu pai e meu irmão, quero dizer. Ele suspirou, passando a mão pelo rosto cansado. Seu pai vai ser denunciado. Tenho amigos na polícia. Vou garantir que investiguem o caso das outras meninas que seu irmão mencionou. Quanto ao Tiago, ele hesitou. Ele é uma criança. Uma criança que foi envenenada pelo próprio pai, mas ainda assim uma criança. Talvez, com a ajuda certa, ele possa mudar. Você acha que ele pode mudar mesmo? Depois do que ele tentou fazer? Meu tio me olhou por um longo momento antes de responder. Não sei, Margarida. Gostaria de dizer que sim, que todos podem ser salvos com amor e orientação adequada. Mas a verdade é que algumas sementes caem em solo fértil, outras em solo pedregoso. Só o tempo dirá que tipo de homem seu irmão vai se tornar. Aquela conversa ficou gravada na minha memória. A honestidade do meu tio, sua recusa em me oferecer falsas garantias, foi estranhamente reconfortante. Era como se, depois de anos vivendo entre meias-verdades e mentiras completas, alguém finalmente me tratasse como alguém capaz de encarar a realidade, por mais dura que fosse. Nos dias que se seguiram, fomos gradualmente nos adaptando à vida em Recife. Meu tio ajudou minha mãe a encontrar trabalho numa escola pública e eu fui matriculada no colégio estadual próximo ao nosso apartamento. A vida começou a ganhar uma nova rotina, uma nova normalidade. Mas por dentro, eu estava longe de estar normal. Os pesadelos começaram quase imediatamente. Sonhos vívidos onde meu pai e Tiago me perseguiam por corredores escuros, onde mãos surgiam das paredes para me agarrar, onde gritava por socorro e ninguém ouvia. Acordava suada, o coração disparado, muitas vezes gritando tão alto que acordava minha mãe e meu tio. Eles vinham correndo, acendiam a luz, me asseguravam que estava tudo bem, que estava segura. Mas não me sentia segura, nem um pouco. Durante o dia, me sobressaltava com qualquer toque inesperado. Na escola, não conseguia me concentrar nas aulas. Pulava ao menor barulho, vivia olhando por cima do ombro, como se esperasse ver meu pai ou meu irmão a qualquer momento. E havia a vergonha, uma vergonha profunda, irracional, que me fazia sentir suja mesmo depois de vários banhos, como se o que tinha acontecido, ou quase acontecido, tivesse deixado uma marca invisível em mim que todos podiam ver. Minha mãe percebeu, claro. Uma noite, depois de mais um pesadelo particularmente terrível, ela sentou na beirada da minha cama e segurou minhas mãos entre as suas. Não foi sua culpa, Margarida, ela disse, as palavras saindo com dificuldade. Nada do que aconteceu foi culpa sua. A culpa é deles. Só deles. Quis acreditar nela. De verdade quis, mas a semente da dúvida já tinha sido plantada. E essa semente cresceria nos anos seguintes, se transformando numa árvore de autodepreciação e autoculpa que quase me destruiu completamente.
Meu tio cumpriu sua promessa. Um mês depois do incidente, recebemos a notícia de que meu pai tinha sido preso. A investigação revelou que havia pelo menos 5 outras meninas na cidade que ele tinha molestado. 5 crianças cujos pais finalmente tiveram coragem de denunciar quando souberam que não eram os únicos. Quanto a Tiago, ele foi enviado para morar com uma tia paterna em João Pessoa. Soube por cartas ocasionais da minha avó que ele estava se adaptando e recebendo ajuda. Queria acreditar que isso significava que ele estava mudando, se recuperando da influência tóxica do nosso pai. Mas uma parte de mim sempre temeu que onde quer que estivesse, ele carregasse aquele olhar, aquela intenção. Os meses foram passando. Completei 16 anos, depois 17. A vida em Recife tinha suas dificuldades, mas também suas belezas. Descobri o mar, o imenso e assustador Oceano Atlântico, tão diferente dos pequenos açudes do interior. Descobri o carnaval, as multidões coloridas e barulhentas que tomavam as ruas em fevereiro. Descobri uma cidade que, apesar de todos os seus problemas, pulsava com uma energia que me fascinava. Mas por dentro, a tempestade continuava. Os pesadelos, embora menos frequentes, ainda vinham. A desconfiança de qualquer homem que se aproximasse, o medo do toque, a vergonha constante, tudo isso permanecia, como uma sombra que segue fielmente seus passos sem nunca deixá-lo ver seu rosto. Foi nesse estado emocional fragilizado que entrei na vida adulta, e foi nesse estado que enfrentei os anos mais sombrios da minha existência. Anos que me levariam tão fundo no poço do desespero que cheguei a duvidar se algum dia veria a luz novamente. Dizem que as feridas físicas cicatrizam, mas as da alma podem sangrar por décadas sem que ninguém perceba. Carreguei minhas feridas invisíveis pelas ruas do Recife como quem carrega uma cruz pesada demais para seus ombros. Os últimos anos da minha adolescência se passaram numa névoa de medo e confusão. Concluí o ensino médio por insistência da minha mãe, que repetia como um mantra: "Educação é a única coisa que ninguém pode tirar de você, minha filha." Mas enquanto minhas colegas sonhavam com universidades e carreiras, eu só conseguia pensar em sobreviver até o dia seguinte, sem ser engolida pelo abismo que crescia dentro de mim. Em 1975, aos 18 anos, arranjei meu primeiro emprego como recepcionista num pequeno salão de beleza no centro do Recife. Não pagava muito, mas era suficiente para ajudar nas despesas e me dar alguma independência. Minha mãe continuava lecionando, meu tio Augusto seguia na carreira militar, e nós 3 havíamos encontrado um equilíbrio frágil naquela vida improvisada. Foi no salão que descobri minha afinidade com cabelos. Observava fascinada como as cabeleireiras transformavam mulheres comuns em rainhas com apenas um corte, uma escova, uma tintura. Nos momentos de folga, pedia para praticar em manequins, aprendendo técnicas, memorizando combinações de cores, dominando o uso de cada ferramenta. "Você tem talento, menina", dizia a Dona Célia, a proprietária, uma mulher enérgica de meia idade que tingia o cabelo de um vermelho impossível. Devia fazer o curso profissional. E assim fiz. Economizei cada centavo por quase um ano até conseguir pagar o curso técnico de cabeleireira. Era bom ter algo em que concentrar toda a minha energia, algo que não envolvesse pensar no passado ou temer o futuro. Quando estava com a tesoura na mão, trabalhando num cabelo, existia apenas o momento presente, a textura sob meus dedos, o desafio de criar algo belo. Mas quando a porta do salão se fechava no fim do dia, quando voltava para o apartamento que agora dividíamos apenas eu e minha mãe, meu tio havia sido transferido para Brasília, a escuridão voltava. Uma escuridão que nem as luzes da cidade conseguiam espantar. Os pesadelos não tinham cessado. Agora eram menos frequentes, mas mais intensos. Acordava gritando, o corpo encharcado de suor, a garganta doendo pelo esforço de lutar contra fantasmas que só eu via. Minha mãe, exausta depois de anos lidando com meus terrores noturnos, já não conseguia me confortar como antes. "Talvez você devesse conversar com alguém, filha", ela sugeria, os olhos marcados por olheiras profundas. "Um médico, um psicólogo. Mas como explicar o inexplicável a um estranho? Como colocar em palavras a sensação de estar suja por dentro,
corrompida por algo que nem cheguei a vivenciar completamente. Além disso, naquela época, em meados dos anos 70, buscar ajuda psicológica ainda carregava um estigma pesado. Era praticamente admitir que estava louca. Então, em vez de buscar ajuda, busquei fuga. E a encontrei, inicialmente, nos braços de um homem que parecia diferente de todos os outros que me causavam tanto pavor. Carlos era cliente do salão onde eu trabalhava, funcionário de um banco, sempre bem vestido, educado, com um sorriso que parecia iluminar o ambiente. Foi o primeiro homem que não me causou aquela sensação de alerta imediato, aquela vontade de correr na direção oposta. Começamos a namorar quando eu tinha 19 anos. No início, ele foi paciente com meus medos, com minha relutância em qualquer contato físico mais íntimo. Esperou 3 meses até que eu permitisse nosso primeiro beijo. Mais 6 até que deixasse sua mão deslizar além da minha cintura. Eu entendo que você precisa de tempo, ele dizia, acariciando meu rosto com uma delicadeza que me fazia acreditar que talvez, apenas talvez, nem todos os homens fossem como meu pai e meu irmão. Nossa relação progrediu lentamente. Aos 20 anos, pensei que finalmente estava pronta para uma intimidade verdadeira, que tinha superado meus traumas, que podia ser uma mulher normal, com desejos normais. Estava errada. Na primeira vez que tentamos fazer amor, congelei completamente. Meu corpo ficou rígido como pedra, lágrimas inundaram meus olhos e comecei a tremer incontrolavelmente. Carlos parou imediatamente, confuso e preocupado. Margarida, o que houve? Eu te machuquei? Não consegui responder. Como explicar que não era ele, mas os fantasmas do meu passado que me aterrorizavam? Como contar sobre meu pai, sobre Tiago, sem que ele me olhasse com nojo, ou pior, com pena? Inventei desculpas. Disse que estava nervosa, que era minha primeira vez, que precisava de mais tempo. Ele aceitou, compreensivo como sempre. Mas depois daquele episódio, algo mudou entre nós. Uma distância se instalou, imperceptível no início, mas crescendo a cada dia. 2 meses depois, ele terminou nosso relacionamento. Não é justo com você, nem comigo, explicou, evitando meu olhar. Você claramente não está pronta para um relacionamento, e eu preciso seguir minha vida. Foi como se um punhal fosse enfiado no meu peito. A rejeição trouxe à tona todos os meus piores medos, de que estava irremediavelmente quebrada, de que nunca seria amada, de que o que meu pai e Tiago tinham feito, ou tentado fazer, tinha me marcado para sempre com uma espécie de maldição invisível. Nos meses que se seguiram, afundei numa depressão profunda. Ia trabalhar mecanicamente, voltava para casa, me trancava no quarto. Mal comia, mal dormia. Quando conseguia adormecer, os pesadelos eram tão violentos que acordava gritando, as unhas cravadas nas próprias palmas das mãos com tanta força que deixavam marcas por dias. Minha mãe, desesperada, não sabia mais o que fazer. Chegou a ligar para meu tio em Brasília, implorando por ajuda. Ele sugeriu que me levasse a um hospital militar onde tinha contatos, que talvez pudessem me ajudar. Mas eu me recusei veementemente. O medo de ser internada, de ser rotulada como louca, era maior que o desejo de me livrar daquela dor. Foi nessa época, no fundo do poço, que encontrei outra forma de fuga: o álcool. Começou inocentemente, com um copo de vinho para ajudar a dormir. Logo passou para uma garrafa inteira. Depois para bebidas mais fortes. Cachaça, rum, o que estivesse disponível e fosse barato o suficiente para meu salário cada vez mais comprometido com meu novo vício. Beber não resolvia os problemas, mas os embaçava o suficiente para que eu pudesse funcionar. Era como colocar um curativo sobre uma ferida infeccionada. Não curava, apenas escondia o problema, que continuava a apodrecer por baixo. Em 1978, aos 21 anos, perdi meu emprego no salão. Cheguei atrasada 1 vez, 2, 3. Apareci embriagada numa manhã de terça-feira. Dona Célia, que tinha sido tão boa para mim, me chamou no escritório pequeno nos fundos do salão. Margarida, você sabe que gosto de você como uma filha, ela disse, a voz embargada. Mas não posso mais permitir isso. Você precisa de ajuda, não de um emprego. Saí de lá arrasada, mas não surpresa.
Parte de mim sabia que estava numa espiral descendente, que cada dia era pior que o anterior, que estava me autodestruindo lenta e metodicamente. Nos anos que se seguiram, emendei um subemprego em outro. Trabalhei como faxineira, como vendedora de rua, como auxiliar de cozinha. Nada durava mais que alguns meses. O álcool sempre vencia, sempre me puxava de volta para o abismo. Minha mãe, que tinha sido meu porto seguro por tanto tempo, começou a definhar diante dos meus olhos. O estresse de me ver naquele estado, a impotência de não conseguir me ajudar, foram minando sua saúde. Em 1980, quando eu tinha 23 anos, ela sofreu um derrame que a deixou parcialmente paralisada do lado esquerdo. De repente, os papéis se inverteram. Agora, era eu quem precisava cuidar dela. Tentei, juro que tentei. Por algumas semanas fiquei sóbria, assumi as responsabilidades, fiz o melhor que pude. Mas a pressão era grande demais. A culpa era esmagadora e logo voltei a beber. Uma vizinha bondosa, Dona Eunice, começou a ajudar com minha mãe quando percebeu que eu não estava em condições. Ela vinha pela manhã, dava banho, preparava comida, ficava até eu voltar do trabalho, quando eu tinha trabalho. Sua mãe não merece isso, minha filha, ela me disse uma tarde, quando me encontrou cambaleando no corredor do prédio. E você também não. Você é jovem, bonita, tem uma vida inteira pela frente. Ri na cara dela. Uma vida inteira pela frente? Que tipo de vida? Uma em que cada sombra me lembrava meu pai, em que cada homem que cruzava meu caminho me fazia pensar em Tiago, em que o simples ato de existir era uma tortura diária. Foi numa madrugada de 1982, depois de perder mais um emprego e beber até perder a consciência, que toquei o fundo do poço. Acordei no chão do banheiro, cercada pelo próprio vômito, sem lembrar como tinha chegado ali. No espelho quebrado acima da pia, vi uma estranha. Cabelos emaranhados, olhos fundos, pele amarelada, lábios rachados. Uma mulher de 25 anos que parecia ter 45. Naquela manhã, numa clareza que só vem quando não há mais nada a perder, tomei uma decisão. Não queria mais viver assim. Não podia mais viver assim. Subi ao terraço do nosso prédio, um edifício de 8 andares no centro de Recife. Era cedo, o sol mal tinha nascido e a cidade começava a despertar abaixo de mim. O barulho dos primeiros ônibus, das lojas abrindo, da vida que continuava implacavelmente, sem se importar com minha dor. Aproximei-me da beirada, sentindo o vento frio da manhã no rosto. Não tinha medo. Pela primeira vez em anos, não sentia medo. Apenas uma espécie de paz resignada. Um fim para o sofrimento. Estava pronta para dar o último passo quando uma voz atrás de mim me fez congelar. Moça, não faz isso não. Virei-me lentamente. Era o zelador do prédio, seu Manuel, um senhor de idade com mãos calejadas de trabalho duro e olhos bondosos que tinham visto mais da vida do que eu jamais veria. Vá embora, seu Manuel, disse a voz embargada. Deixe-me em paz. Não posso fazer isso, minha filha, ele respondeu, dando um passo cauteloso na minha direção. Qualquer problema tem solução, menos a morte. Para a morte não tem volta. Alguns problemas não têm solução, retruquei amargamente. Alguns fantasmas nunca vão embora. É verdade, ele concordou, para minha surpresa. Alguns fantasmas ficam, mas a gente aprende a conviver com eles, a fazer as pazes. Algo na simplicidade da sua resposta me atingiu. Não era uma frase feita, uma platitude vazia. Era a verdade crua de alguém que também carregava seus próprios fantasmas. Como? Perguntei, lágrimas escorrendo livremente agora. Como se faz isso? Um dia de cada vez, com ajuda. Ele estendeu a mão calejada para mim. Vem, vamos descer. Dona Eunice me contou de um lugar que pode te ajudar. Um grupo de pessoas que passaram pelo que você está passando. Naquele momento, suspenso entre a vida e a morte, algo dentro de mim se quebrou. Mas não foi como as quebras anteriores, que só me deixavam mais fraca. Foi como se uma casca dura se partisse, permitindo que algo novo emergisse. Desci do terraço com seu Manuel. E naquela mesma tarde, ele e Dona Eunice me levaram à minha primeira reunião dos Alcoólicos Anônimos. Não vou dizer que foi fácil. Os primeiros dias de sobriedade foram um inferno. Meu corpo,
acostumado ao álcool, se rebelou violentamente. Tremores, suores frios, náuseas constantes, alucinações que faziam os pesadelos parecerem brincadeira de criança. Mas pela primeira vez em anos, não estava sozinha na minha luta. Tinha o grupo, pessoas que entendiam exatamente o que eu estava passando porque tinham passado pelo mesmo. Tinha Dona Eunice, que cuidava da minha mãe enquanto eu me recuperava. Tinha seu Manuel, que aparecia todo dia para verificar se eu estava bem, trazendo pão quentinho da padaria e palavras simples de encorajamento. Lentamente, dia após dia, comecei a reconstruir minha vida. Primeiro, recuperei minha saúde física. Depois, consegui um emprego como auxiliar num pequeno salão de beleza no bairro da Boa Vista. Não era o trabalho dos sonhos, mas era honesto e me permitia usar minhas habilidades com cabelos, que surpreendentemente não tinha perdido completamente, apesar dos anos de negligência. O mais difícil, porém, foi enfrentar os fantasmas que me atormentavam. Na sobriedade, sem o escudo nebuloso do álcool, as memórias do meu pai, do meu irmão, do que quase aconteceu naquela casa em 1972, voltaram com força total. Noites inteiras passei acordada, tremendo não pela falta de álcool, mas pelo medo que parecia impregnado em cada célula do meu corpo. Foi Maria Helena, minha madrinha nos AA, quem sugeriu que eu procurasse ajuda profissional. Você não está apenas lutando contra o álcool, Margarida, ela disse durante um de nossos encontros. Está lutando contra traumas que precisam ser tratados por alguém que entende dessas coisas. Relutante, finalmente concordei em consultar uma psicóloga que atendia a preços populares numa clínica mantida pela igreja. Doutora Cecília tinha por volta de 40 anos, usava óculos grandes que amplificavam seus olhos gentis e tinha uma capacidade incrível de ouvir sem julgar. Nas primeiras sessões, mal consegui falar. As palavras ficavam presas na garganta, como se, ao pronunciá-las, estivesse tornando tudo real novamente. Doutora. Cecília esperou pacientemente, sem pressionar, apenas criando um espaço seguro onde, eventualmente, minha história poderia emergir. E emergiu. Em fragmentos, em sussurros, em gritos, em lágrimas. A infância marcada pela rivalidade alimentada pelo meu pai. A separação dolorosa. O reencontro fatídico, as mãos do meu pai onde não deveriam estar, as palavras do meu irmão revelando um horror maior do que eu poderia imaginar, e depois a espiral de autodestruição que quase me custou a vida. O que você viveu foi terrível, Margarida, doutora Cecília disse, quando finalmente consegui contar tudo. Mas o fato de estar aqui, contando essa história, já mostra sua força extraordinária. Você é uma sobrevivente. Sobrevivente. A palavra ecoou dentro de mim como um sino. Nunca tinha pensado em mim mesma dessa forma. Via-me como vítima, como fracassada, como alguém irremediavelmente quebrada. Mas sobrevivente? Isso implicava força, resiliência, qualidades que não acreditava possuir. Não me sinto forte, confessei. Me sinto danificada para sempre. As duas coisas podem ser verdadeiras ao mesmo tempo, ela respondeu com uma sabedoria que só agora, aos 68 anos, compreendo plenamente. Você pode carregar cicatrizes profundas e ainda assim ser forte. Na verdade, muitas vezes é precisamente por causa dessas cicatrizes que desenvolvemos nossa maior força. Os anos de 1982 a 1984 foram de intensa terapia, de participação regular nas reuniões dos AAA, de pequenos passos em direção a uma vida que não fosse definida apenas pela dor do passado. Não foi um caminho linear. Houve recaídas, momentos de desespero tão profundo que o terraço voltava a me chamar. Mas cada vez que caía, levantava um pouco mais rápido, um pouco mais forte. Em 1983, recebi notícias sobre meu pai e meu irmão pela primeira vez em anos. Meu tio Augusto, que mantinha contato com conhecidos na nossa cidade natal, me escreveu contando que meu pai tinha morrido na prisão. Cirrose, como era de se esperar. Quanto a Tiago, tinha se alistado no exército assim que completou 18 anos e estava servindo em algum lugar do norte do país. A notícia da morte do meu pai me atingiu de maneira inesperada. Não senti alegria, nem alívio, nem sequer tristeza. Senti nada.
como se ele já estivesse morto para mim há muito tempo. Quanto a Tiago, uma pontada de preocupação me atravessou. Ele tinha mudado? Ou estava levando seus demônios para novos lugares, novas vítimas? Decidi que não podia carregar essa preocupação também. Tinha aprendido nas reuniões do AA que existem coisas que estão além do nosso controle, que precisamos aceitar nossa impotência diante delas. Tiago e o homem que ele se tornaria eram uma dessas coisas. Em 1984, aos 27 anos, senti que estava pronta para um novo começo. Recife guardava muitas memórias dolorosas. Minha mãe, embora parcialmente recuperada do derrame, nunca voltou a ser a mesma. Aposentada por invalidez, passava os dias em casa, cada vez mais dependente de mim e de Dona Eunice. Foi quando recebi um convite inesperado. Joana, uma cliente regular do salão onde eu trabalhava, estava se mudando para Salvador e precisava de alguém para assumir seu pequeno salão de beleza no bairro do Rio Vermelho. Você tem talento, Margarida, ela disse. E precisa de um recomeço. Salvador é uma cidade vibrante, cheia de vida. Seria perfeito para você. A ideia de me mudar para outra cidade, de recomeçar do zero, era ao mesmo tempo aterrorizante e incrivelmente atraente. Mas havia minha mãe. Como poderia deixá-la? Foi ela mesma quem resolveu esse dilema. Vá, minha filha, disse numa tarde em que discutíamos a possibilidade. Você já sacrificou demais da sua vida por mim. Agora é hora de viver por você. Mas e você? Quem vai cuidar de você? Ela sorriu. Aquele sorriso que, apesar de todas as provações, nunca perdeu a doçura. Dona Eunice já disse que posso ir morar com ela se você for. O apartamento dela é maior, tem um quartinho de empregada que não usa. E eu vou estar bem. Preocupada com você, mas bem. Assim, com a bênção da minha mãe e o apoio de meus amigos do ZAA, fiz as malas e parti para Salvador numa manhã de junho de 1984. Levava pouca coisa. Algumas roupas, meus instrumentos de trabalho, fotografias da minha mãe e algo que não possuía quando cheguei em Recife 12 anos antes: esperança. Não sabia ainda, mas aquela viagem de ônibus pela costa nordestina não era apenas uma mudança de cidade. Era o início de uma nova vida. Uma vida onde finalmente aprenderia não apenas a sobreviver, mas a florescer. Onde conheceria o amor verdadeiro, formaria uma família e encontraria um propósito maior que transformaria todo o sofrimento passado em algo com significado. Salvador me recebeu com braços abertos e um abraço de maresia. Lembro do ônibus cruzando a ponte sobre a Baía de Todos os Santos, o sol nascente tingindo o céu de laranja e rosa, refletindo nas águas como se Deus mesmo tivesse derramado tinta sobre o mundo. Foi naquele instante, com o rosto colado na janela como uma criança, que senti algo despertar dentro de mim. Uma sensação quase esquecida de deslumbramento, de possibilidades. O pequeno salão de Joana ficava numa rua de paralelepípedos no Rio Vermelho, um bairro boêmio de Salvador que pulsava com vida e cor. Era um espaço modesto. 3 cadeiras, 2 lavatórios, espelhos um pouco manchados pelo tempo, mas limpos e bem cuidados. Um balcão de madeira servia de recepção, e no fundos havia uma pequena cozinha improvisada com cafeteira, micro-ondas e uma geladeira miniatura para refrescos oferecidos às clientes. Salão Margarida. Batizei o lugar, pintando o nome na fachada com letras azuis e brancas. Parecia apropriado não apenas por ser meu nome, mas porque margaridas são flores resistentes, que crescem mesmo em solos pobres, que voltam ano após ano, indiferentes às intempéries. Os primeiros meses foram difíceis. Clientela escassa, dinheiro curto, noites solitárias no pequeno quarto que alugava nos fundos de uma pensão a 2 quadras do salão. Mas havia uma diferença fundamental: estava sóbria. Cada manhã acordava com a mente clara, pronta para enfrentar o dia, não importava o quão desafiador fosse. Encontrei um grupo de AA em Salvador e ia às reuniões religiosamente 3 vezes por semana. Foi lá que conheci Dona Ritinha, uma senhora de quase 70 anos, cabelos completamente brancos e um sorriso que iluminava qualquer ambiente. Sóbria há mais de 30 anos, ela se tornou minha madrinha, minha confidente, uma espécie de avó que nunca tive. O segredo, minha filha,
É transformar a dor em propósito, ela me dizia, enquanto tomávamos café na pracinha depois das reuniões. Se você só sente a dor, ela te destrói. Mas se usa ela para ajudar os outros, ela vira sua maior força. Suas palavras caíram em solo fértil dentro de mim. Comecei a olhar para meu passado não apenas como uma tragédia pessoal, mas como uma experiência que me dava uma compreensão única da dor humana. No salão, isso se traduzia em uma sensibilidade especial com minhas clientes. Não era apenas cabelo que eu cortava, era a autoestima que eu reconstruía. Notava os sinais sutis, a mulher que não conseguia se olhar no espelho, a que se encolhia ao menor toque, a que usava maquiagem pesada demais para esconder marcas suspeitas. Sem invadir privacidades, oferecia um espaço seguro, uma conversa sem julgamentos, às vezes apenas silêncio acolhedor. O boca a boca começou a trazer mais clientes. Vá ao Salão Margarida, ela tem mãos mágicas, diziam. Não eram apenas minhas habilidades técnicas que elogiavam, mas algo mais intangível, a capacidade de fazer com que se sentissem vistas, respeitadas, renovadas. Em 1986, já com o salão estabelecido e uma clientela fiel, minha vida tomou outro rumo inesperado. Uma tarde chuvosa de março, um homem entrou no salão, alto, de ombros largos, cabelos começando a rarear nas têmporas, mãos grandes de trabalhador. Carregava uma maleta de ferramentas e uma expressão de quem preferiria estar em qualquer outro lugar. Boa tarde, ele disse, visivelmente desconfortável. Dona Margarida, me chamaram para consertar o chuveiro do lavatório. Era José. José dos Santos, barbeiro e eletricista nas horas vagas, viúvo há 3 anos, pai de 2 filhos já crescidos. Um homem simples do recôncavo baiano, com sotaque carregado e olhos que pareciam carregar o peso do mundo. Normalmente, a presença de um homem desconhecido no salão me deixaria tensa, alerta. Mas havia algo em José, talvez a maneira respeitosa como mantinha a distância, talvez o jeito quase tímido de falar, que não disparou meus alarmes habituais. Ele consertou o chuveiro em menos de 1 hora, recusou o café que ofereci, cobrou um preço justo e foi embora com um aceno de cabeça. Pensei que nunca mais o veria. 1 semana depois, ele voltou. Não para consertar algo, mas como cliente. Preciso de um corte de cabelo, explicou, passando a mão pelos fios grisalhos nas laterais. Meu filho vai se casar mês que vem, tenho que estar apresentável. Enquanto cortava seu cabelo, conversamos. Ou melhor, ele falou e eu escutei, fascinada por sua história. Nascido em Cachoeira, no Recôncavo, tinha aprendido o ofício de barbeiro com o pai. Casou-se jovem com sua namorada de infância, teve 2 filhos, viveu uma vida simples mas feliz até que o câncer levou sua esposa em apenas 6 meses. 3 anos já se passaram e ainda falo com ela antes de dormir, confessou, os olhos fixos no próprio reflexo no espelho. As pessoas dizem que o tempo cura, mas acho que só aprendemos a conviver com os buracos que ficam na nossa vida. Aquela frase ficou comigo por dias. Era exatamente assim que me sentia sobre meus próprios traumas. Não curados, mas transformados em espaços com os quais aprendera a conviver. Depois daquele corte de cabelo, José começou a aparecer no salão regularmente. Às vezes para pequenos concertos, às vezes como cliente, às vezes apenas para trazer pão da padaria onde comprava seu café da manhã. Desenvolvemos uma amizade cautelosa, respeitosa, baseada numa compreensão mútua da dor que só quem já enfrentou o pior pode ter. 6 meses depois do nosso primeiro encontro, ele me convidou para ser sua acompanhante no casamento do filho. Aceitei, nervosa como uma adolescente, sem saber exatamente o que aquilo significava. O casamento foi numa pequena igreja em Itapuã, seguido de uma festa simples num salão paroquial decorado com flores de papel e luzes coloridas. Foi a primeira vez que vi José sorrir de verdade. Um sorriso que começava nos olhos e iluminava todo o seu rosto quando olhava o filho e a nova nora dançando sua primeira valsa como casados. Obrigado por vir comigo, ele disse, quando me levou para casa no final da noite. Foi bom não estar sozinho hoje. Foi bom para mim também, respondi, surpreendendo a mim mesma com a sinceridade daquelas palavras.
Nosso relacionamento progrediu em um ritmo glacial pelos padrões de qualquer pessoa normal. José nunca pressionava, nunca exigia, nunca ultrapassava os limites invisíveis que eu estabelecia. Quando lhe contei, após quase um ano de encontros castos, sobre meu passado com o alcoolismo, ele simplesmente pegou minha mão entre as suas e disse: "Cada dia sóbria é uma vitória, Margarida. E estou orgulhoso de cada uma delas." Demorei mais 2 anos para contar sobre meu pai, sobre Tiago, sobre o horror que quase aconteceu naquela casa distante em 1972. Era uma noite de São João de 1989. Estávamos sentados na varanda da pequena casa que José tinha no bairro de Itapuã, observando os fogos explodirem sobre o mar. De repente, um estalo particularmente alto me fez saltar da cadeira, tremendo incontrolavelmente. José não perguntou nada, apenas me abraçou até o tremor passar. E então, como uma represa que finalmente cede sob pressão excessiva, as palavras começaram a fluir. Contei tudo, cada detalhe sórdido, cada pesadelo, cada cicatriz invisível que carregava. Quando terminei, exausta e vulnerável, esperei ver nos olhos dele o que sempre temia: nojo, pena, julgamento. Em vez disso, vi apenas amor. Um amor tão puro, tão incondicional, que me fez chorar novamente. "Nada disso muda o que sinto por você", ele disse simplesmente. "Só me faz admirar ainda mais a mulher incrível que se tornou, apesar de tudo." Casamos em janeiro de 1990, numa cerimônia íntima na praia de Itapuã, com poucos convidados. Minha mãe veio de Recife, trazida por Dona Eunice, que, apesar da idade avançada, fez questão de acompanhá-la. Meu tio Augusto não pôde vir, mas mandou um telegrama e um presente, um conjunto de alianças de ouro que, descobri depois, eram as mesmas que tinham pertencido aos meus avós maternos. Os filhos de José, João e Pedro me receberam de braços abertos na família, especialmente João, cujo casamento tinha sido minha primeira saída com José, e que agora esperava seu primeiro filho com a esposa Lourdes. Nosso início de vida conjugal foi de adaptações. José tinha sua barbearia há décadas no mesmo ponto, perto do Mercado Modelo. Eu tinha meu salão no Rio Vermelho. Decidimos manter os 2 negócios, morando na casa dele em Itapuã, que ficava mais ou menos no meio do caminho entre os 2 estabelecimentos. A intimidade física foi outro desafio. Apesar de toda a terapia, de todo o caminho percorrido, os fantasmas ainda apareciam nos momentos mais inesperados. José, com sua paciência infinita, nunca reclamou, nunca me fez sentir inadequada. Avançávamos no ritmo que eu conseguia suportar, retrocedíamos quando necessário, sempre com respeito, sempre com amor. "Temos todo o tempo do mundo", ele dizia. E de fato tínhamos. Em setembro de 1990, João e Lourdes tiveram seu primeiro filho, um menino forte e saudável que chamaram de Miguel. Tornar-me avó postiça aos 33 anos foi uma das maiores alegrias da minha vida. Segurar aquele bebê nos braços, sentir seu cheirinho de talco, ouvir seu chorinho exigente, despertou em mim um sentimento que nunca imaginei que experimentaria. "Quero ter um filho", disse a José uma noite, depois de voltarmos da maternidade. "Nosso filho." Ele me olhou surpreso. Tínhamos conversado sobre isso antes, e eu sempre fui clara que não me sentia capaz de ser mãe, que carregava traumas demais para arriscar transferi-los a uma criança inocente. "Tem certeza, Margarida? Não precisa ser agora. Podemos esperar mais, pensar melhor." "Tenho certeza", respondi, uma convicção profunda tomando conta de mim. Não quero que o medo continue decidindo minha vida. Quero criar uma criança com amor, mostrar que a história pode ser diferente, que o ciclo pode ser quebrado. Em agosto de 1991, nossa filha Luísa nasceu após um parto difícil, mas sem complicações. Quando a parteira a colocou em meus braços, pequena e perfeita, com uma penugem escura cobrindo a cabecinha, senti como se um círculo se fechasse, como se todas as dores, todos os horrores que vivi, tivessem sido, de alguma forma misteriosa, o caminho necessário para me trazer até esse momento, até essa vida que crescera dentro de mim, até esse amor que transcendia qualquer coisa que já tinha experimentado.
Luísa foi uma criança tranquila, de sorrisos fáceis e curiosidade insaciável. Cresceu entre o salão e a barbearia, cercada de adultos que a adoravam, aprendendo desde cedo o valor do trabalho honesto e do afeto genuíno. José era um pai devotado, presente em cada momento, desde as primeiras palavras até as primeiras desilusões amorosas na adolescência. Em 1995, expandimos os negócios. Unimos o salão e a barbearia num único espaço maior, criando o Espaço Margarida em José, um dos primeiros salões unissex de Salvador. Contratamos funcionários, investimos em equipamentos modernos, criamos uma clientela fiel que atravessava gerações: avós, mães e filhas, avós, pais e filhos. A vida seguia seu curso, com suas alegrias e desafios cotidianos. Minha mãe, já idosa e mais frágil, veio morar conosco em 1998, após a morte de Dona Eunice. Foi um período de reconexão profunda entre nós, de cura de feridas antigas, de construção de memórias novas que não estavam manchadas pelo passado. Você me salvou, minha filha. Ela me disse uma tarde, enquanto penteava seus cabelos completamente brancos. Quando éramos só nós duas em Recife, quando você estava no fundo do poço, eu pensei que tinha falhado completamente como mãe. Ver você agora, forte, realizada, me dá paz para partir quando for minha hora. Ela faleceu serenamente em 2001, dormindo em seu quarto na nossa casa, com um sorriso leve nos lábios. A dor da perda foi profunda, mas não devastadora. Havia gratidão por termos tido tempo de reconstruir nossa relação, por ela ter conhecido sua neta, por ter partido sabendo que eu estava bem. Os anos 2000 trouxeram novos capítulos. Luísa, crescida e determinada, decidiu estudar psicologia. Inspirada, segundo ela, pelas histórias que ouvia sobre como a terapia tinha sido fundamental na minha recuperação. Quero ajudar pessoas que passaram por traumas, mãe. Ela me disse ao ser aprovada na Universidade Federal da Bahia em 2009. Quero fazer pelos outros o que a doutora Cecília fez por você. Não pude deixar de chorar ao ouvir aquelas palavras. A menina que gerara não apenas tinha escapado da sombra dos meus traumas. Ela estava transformando aquela história em combustível para ajudar outros. Era a prova viva de que os ciclos podem ser quebrados, de que o sofrimento pode ser transmutado em compaixão. José e eu, já entrando na meia-idade, começamos a pensar em desacelerar. Passamos mais responsabilidades para os funcionários de confiança, tiramos nossos primeiros fins de semana completos de folga, fizemos nossa primeira viagem verdadeira para o Rio de Janeiro, onde José sempre sonhou conhecer o Cristo Redentor. Em 2015, aos 58 anos, oficialmente me aposentei do salão, embora ainda aparecesse algumas vezes por semana para atender clientes antigas que se recusavam a ter seus cabelos tocados por outras mãos. José continuou trabalhando por mais 2 anos, até que uma artrite nas mãos tornou impossível manejar tesouras e navalhas com a precisão necessária. Nossa vida entrou num ritmo mais tranquilo, mais contemplativo. As manhãs na varanda observando o mar, as tardes cuidando do pequeno jardim que cultivávamos nos fundos da casa, as noites assistindo novelas de mãos dadas no sofá. Uma felicidade simples, construída sobre fundações sólidas de respeito mútuo e compreensão profunda. Em 2020, no auge da pandemia que isolou o mundo, José foi diagnosticado com um problema cardíaco sério. Precisou passar por uma cirurgia complicada, seguida de meses de recuperação. Foram tempos de ansiedade e medo, mas também de gratidão profunda por cada dia extra que tínhamos juntos. Quase te perdi, sussurrei uma noite, deitada ao lado dele, ouvindo sua respiração agora mais regular, mais forte. Mas não perdeu, ele respondeu, apertando minha mão. Ainda temos história para escrever, Margarida. E continuamos escrevendo. José recuperou-se completamente, para surpresa dos médicos que consideravam seu caso delicado demais para uma recuperação total. Luísa, já formada e com consultório próprio, nos presenteou em 2022 com a notícia de que seríamos avós. Ela e o marido Fernando esperavam seu primeiro filho. Maria Helena nasceu em outubro de 2022, uma menina de olhos curiosos e cabelos claros, que não se parecem com ninguém da família.
Quando a segurei pela primeira vez, pensei na menina que fui, no terror que vivi, no abismo que quase me engoliu, e então olhei para aquele rostinho perfeito, para aquela vida que começava sem o peso de traumas ancestrais, e soube com certeza absoluta que todo o sofrimento tinha valido a pena, se o resultado final era este momento, esta família, este amor. Hoje, aos 68 anos, olho para trás e vejo uma vida que, apesar de todos os horrores do início, se transformou em algo belo. Sou uma cabeleireira aposentada, esposa de um barbeiro aposentado, mãe de uma psicóloga brilhante, avó de uma menina encantadora. Moro numa casa simples, mas aconchegante em Itapuã, onde o barulho do mar embala minhas noites e o cheiro de dendê das baianas de acarajé entra pela janela nas tardes de domingo. José, aos 75 anos, continua sendo meu porto seguro, meu melhor amigo, meu companheiro de vida. Juntos, aprendemos que o amor verdadeiro não é apenas sobre os momentos de alegria, mas sobre segurar a mão um do outro nos momentos de escuridão. Sobre respeitar cicatrizes, sobre ter paciência com pesadelos ocasionais, sobre celebrar cada pequena vitória como se fosse a maior conquista do mundo. Meus queridos que me acompanharam até aqui nessa história tão difícil, tão dolorosa, mas também tão cheia de esperança e redenção, muito obrigada por ouvirem essa vovó compartilhar sua jornada. Se minha história tocou seu coração de alguma forma, peço que deixem seu like, se inscrevam no canal e compartilhem com alguém que possa estar precisando ouvir que, não importa quão profunda seja a escuridão, sempre há possibilidade de luz. E não esqueçam de entrar no nosso grupo do WhatsApp. O link está na descrição do vídeo. Lá, todos os dias compartilhamos histórias reais de outras vovós como eu, mulheres que carregam em suas rugas não apenas o peso dos anos, mas a sabedoria conquistada nas trincheiras da vida. Histórias de superação, de amor, de resistência que podem inspirar você em sua própria caminhada. Porque se tem uma coisa que aprendi em todos esses anos, é que nossas histórias têm poder. Poder de curar, poder de conectar, poder de mostrar que ninguém está sozinho em sua dor ou em sua luta. E quando compartilhamos essas histórias, quando permitimos que nossas cicatrizes se tornem pontes em vez de muros, criamos um mundo um pouquinho melhor, um pouquinho mais compassivo, um pouquinho mais humano. Obrigada por me ouvirem, por chorarem e sorrirem comigo, por caminharem ao meu lado nessa jornada de memórias. Que Deus abençoe cada um de vocês e que suas próprias histórias, por mais difíceis que possam parecer agora, encontrem também um final feliz, como a minha encontrou, 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 como a minha encontrou.